Fala galera, tudo bem? Hoje eu tava pensando nesses dias, na verdade, que quando eu comecei a fazer os vídeos aqui, eu pensava muito em falar sobre coisas pra ler, sobre coisas pra assistir, pra jogar também. Aliás, vai começar a sair muito vídeo sobre jogo de tabuleiro, porque eu também trabalho com a Lentes Club aqui em Araraquara, que trabalho com aluguel de jogos de tabuleiro. Então, pra quem tem mais curiosidade sobre esse universo, vai começar a sair bastante coisa. E eu também queria falar sobre coisas em geral, assim, sobre pensamentos que eu tenho. E eu vi que eu quase não estava soltando esses vídeos, e aparentemente vocês gostavam, tinha um engajamento um pouco mais alto. E naturalmente veio, assim, aconteceram algumas coisas nas últimas semanas, e eu decidi dividir então em 3 vídeos, onde a gente vai falar sobre como separar obra e criador. Não necessariamente como separar, mas se a gente deve separar, o porquê dessa separação, enfim, tudo que envolve essa questão. Primeiro lugar, e o tema, né, desse vídeo hoje, por que eu cheguei nessa questão? Por que eu quero falar sobre isso? Para quem não acompanhou, na semana passada, e eu acho que na outra semana já, o Warren Ellis, que é um baita de um roteirista de quadrinho, é um cara muito famoso assim, ele pega trabalhos muito grandes, tanto na DC quanto na Marvel, e hoje em dia ele tem um baita de um poder de decisão, se eu não me engano na DC, eu acho que ele tá lá dentro. Desculpem até me fugir essa informação agora. Mas ele é um cara que ele decide muito do que vai funcionar, do que não vai, onde as coisas vão entrar. E acontece que uma moça, que ela é quadrinista, parece que ela trabalha numa editora menor, ela soltou um tweet falando sobre o Warren Ellis e outros 2 artistas, falando sobre como essa indústria permite que principalmente homens nessa indústria, né, ajam de maneira abusiva e uma série de fatores. Não só falando de abuso sexual, de querer se aproximar e usar o cargo para tirar algum tipo de vantagem das mulheres que estão entrando nessa indústria, que são muito novas, mas também de um abuso profissional, de chegar para essas mulheres, se aproximar, e eles já na faixa ali dos 40 anos, 50 anos, se aproximando de mulheres de 18, 19, no sentido de, você é muito boa, vem cá, vamos trabalhar comigo, vou te apadrinhar na indústria, e vai dando oportunidade para elas, e quando eles rompem aquela barreira, quando eles dão um passo que não deveriam, de tentar se aproximar muitas vezes sexualmente dessas mulheres, se elas recusam, se elas dizem que não, esses homens muitas vezes tiram as oportunidades dela, começam a fazer um abuso psicológico. E aí, falando especificamente no caso do Warren Ellis, depois que essa editora comentou isso, ela recebeu, segundo o que ela falou, quase 40 mensagens de outras mulheres falando sobre o Warren Ellis especificamente. Para vocês entenderem melhor o porte do cara e como é uma situação delicada, atualmente ele é o produtor principal da série Castlevania, a série animada na Netflix. E eu decidi que era importante falar sobre isso por quê? Primeiro porque quando a gente fala da indústria de cultura pop, quando a gente fala de toda essa pegada nerd, é extremamente nítido o quanto existem pessoas tóxicas nesse meio. Como assim? Eu acho incrível que a cultura pop ganhou muito espaço, que toda essa cultura nerd hoje em dia, ela predomina até, a gente pode falar, né, na cultura popular como todo em cenário mundial, mas, infelizmente, tem muita pessoa tosca, tem muita gente estúpida, gente ignorante, gente que quando vê alguma coisa, sei lá, defendendo o feminismo, defendendo causas iguais, defendendo minorias, começa, é mimimi, é não sei o que, começa com aquele papo estúpido, sabe, aquele papo de gente trouxa mesmo, e infelizmente isso é real. Existem muito reacionários, existem muitas pessoas com mentalidades ultrapassadas, mentalidades ignorantes mesmo nesse meio. E eu acho muito triste quando a gente vê pessoas que são formadoras de opiniões, como é o caso do Warren Ellis, como é um cara que influencia muita gente, é um cara que colocou muita gente na indústria, fez muita obra importante, ser desmascarado como um cara desse. Ser desmascarado como um cara que, ao que tudo indica, é extremamente abusivo, e é um cara que fez muita gente sofrer já há muitos anos nessa indústria. E de verdade eu fico feliz quando uma coisa assim é apresentada, não feliz pelo caso, que é muito triste, mas feliz por as pessoas ganharem força e se sentirem encorajadas a falar. Então eu acho que é importante. Se você está nesse mês, se você já passou por alguma coisa sobre isso, o cara é muito famoso, não vou falar que vamos queimar. Cara, foda-se, fala, tem que falar. Vira e fala, entrega ao cara, fala o que está acontecendo. E eu acabo falando muito cara, porque muitas vezes são os homens, né, que predominantemente têm essa postura no meio dessa indústria. Uns anos atrás a gente teve aquele movimento Me Too também em Hollywood,
de muitos, mas muitos casos de abuso em Hollywood, de grandes diretores, grandes atores que achavam que eram intocáveis, que podiam fazer o que queriam, que as pessoas ganharam ali força, se uniram e começaram a falar sobre essas pessoas. Talvez o caso mais lembrado, né? Um dos casos que mais teve repercussão é o do Kevin Spacey, que fez Beleza Americana, participou de Seven, Os Sete Pecados Capitais, era o ator principal em... Putz, esqueci o nome da série agora, uma série da Netflix que fez muito sucesso, que era sobre a presidência e tal. Enfim, e acho que é importante isso, essa movimentação, essa articulação. Se você passou por isso, pô, quiser me mandar uma mensagem, sabe? Quiser conversar com outras pessoas, vamos fazer essa articulação, né? Vamos encontrar as pessoas que têm algo a falar sobre isso e vamos sim falar. Muitas vezes os meus trabalhos aqui, minhas tiras, as ilustrações, têm esses temas. E eu vou continuar explorando esses temas porque eu acho que sim a gente tem que falar. Enfim, eu tô vindo aqui dar a minha opinião a respeito desse caso. Se o Warren Ellis realmente fez tudo isso que fez e aparentemente é verdade, eu, pessoalmente, não vou consumir mais nada desse cara a partir de agora. Até tava tendo esse papo com um amigo meu, pô, fica difícil, né? Como é que a gente não vai consumir o que o cara fez até agora? Por exemplo, eu estudo quadrinhos. Eu deixo de consumir uma obra que é muito importante por causa da postura da cara? Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, é o meu estudo, é a minha área. Como é que eu não faço isso? Por exemplo, se eu estou estudando terror, como é que eu não leio Lovecraft? Porque ele era um cara, assim, estúpido para muita coisa. Mas ele é um dos maiores autores de terror. Então acho que também tem essa questão. Mas aí já é tema de outro vídeo, que aí sim eu vou começar a falar um pouquinho sobre obra e autor. Por hoje é isso. Valeu, até mais.